Liu Hua, um professor aposentado de 50 anos, persuadido pelos filhos, criou coragem para ir a uma agência de casamento, na esperança de recomeçar. Lá ele conheceu Zhan Li, uma mulher 10 anos mais nova que ele, que era bonita, gentil e atenciosa. Liu Hua ficou comovido com sua aparência e gentileza, e os dois se casaram rapidamente. Zhan Li também se mudou para a casa de Liu Hua com seu melhor amigo, He Tian. Liu Hua pensou que havia encontrado a felicidade, mas não esperava. Liu Hua tem 50 anos e é professor. 2 anos atrás, ele e sua esposa sofreram um acidente de carro enquanto viajavam. Uma de suas pernas ficou incapacitada e sua esposa morreu no acidente. Liu Hua teve que se aposentar mais cedo. Ele não só perdeu a esposa, como também se aposentou cedo e seus filhos não estavam mais por perto para trabalhar. Liu Hua se sentia extremamente sozinha em casa. Mas ela nunca pensou em procurar os filhos dele novamente. Percebendo que Liu Hua estava realmente entediada sozinha em casa, aconselhei-a: você ainda é jovem, tem apenas 50 anos. Se encontrar a pessoa certa, vocês podem ficar juntos. Vocês podem cuidar um do outro, e posso ter certeza de que você está trabalhando ao ar livre. Depois de ouvir seus filhos, Liu Hua se sentiu solitário e teve essa ideia nos últimos anos. Com a ajuda de uma agência de casamento, Liu Hua conheceu sua atual esposa, Zhan Li, que era 10 anos mais nova que Liu Hua. O marido dela morreu em um acidente de carro. Quando Liu Hua conheceu Zhan Li pela primeira vez, ele quase pensou que tinha reconhecido a pessoa errada. Afinal, ela parecia ter apenas 30 e poucos anos. Zhan Li é muito bonita. Quando nos conhecemos, ela usava uma saia longa preta com cintura fina. Ela tinha uma figura curvilínea e era muito bem cuidada. Você deve ser o irmão Liu. Fui apresentado pela agência de casamento Xiangruimu. Meu nome é Zhan Li e este é meu melhor amigo He Tian. Se você não tiver problemas comigo, podemos ficar juntos, mas quero levar meu melhor amigo comigo. Enquanto falava, ela puxou seu melhor amigo, He Tian, e Liu Hua então concentrou sua atenção em seu melhor amigo. Sua melhor amiga usava uma saia curta que deixava seus joelhos à mostra, revelando suas 2 longas pernas brancas, que pareciam particularmente atraentes. Ela lançou um olhar coquete para Liu Hua e disse com um sorriso: olá, irmão Liu. Liu Hua ficou tão cativado quando ela o chamou de irmão Liu. Liu Hua não ouviu claramente o que Zhan Li disse depois. Liu Hua não teve problemas com Zhan Li. Como não havia problema, eles não podiam passar meio ano juntos como jovens. Falando em casamento, eles se casaram menos de uma semana depois de se conhecerem. Como ambos estavam se casando pela segunda vez e eram velhos, eles não se casaram, apenas tiraram uma certidão de casamento. Depois de obter a certidão de casamento, Zhan Li mudou-se para a casa de Liu Hua com seu melhor amigo, He Tian. Depois de limpar, Zhan Li foi para a cozinha preparar alguns pratos. Liu Hua olhou para as costas ocupadas de Zhan Li na cozinha e sentiu uma sensação de felicidade em seu coração. Não tive esse sentimento desde que minha esposa morreu. Durante a refeição, Zhan Li serviu algumas taças de vinho tinto e disse a Liu Hua: marido, somos uma família de agora em diante. Peço que cuide de mim pelo resto da minha vida. Liu Hua e sua falecida ex-esposa eram pessoas introvertidas. Mesmo depois de tantos anos juntos, eles sempre se chamavam pelos nomes. Liu Hua ficou tão animado quando Zhan Li o chamou de marido que só queria comer rápido e abraçá-lo carinhosamente depois do jantar. Afinal, Liu Hua tem apenas 50 anos. Embora não esteja na idade de ser jovem e cheio de energia, ele vem mantendo uma aparência simples nos últimos anos, desde que sua esposa morreu. Zhan Li provavelmente entendeu o que Liu Hua quis dizer, então depois de beber o vinho, ela pegou a mão de Liu Hua e foi para o quarto. Antes de sair, minha esposa não se esqueceu de lembrar Etian. Tian, por favor, limpe a mesa depois de terminar de comer. Está ficando tarde, seu irmão Liu, e eu deveríamos ir para a cama cedo. He Tian revirou os olhos, insatisfeito, mas no final não disse nada e apenas fez o que lhe foi dito. Depois de entrar no quarto, Liu Hua não aguentou mais. Depois que tudo acabou, Zhan Li estava tão cansada que adormeceu. Ao vê-lo dormindo profundamente, Liu Hua sentiu-se extremamente satisfeita. Pensando nisso, Liu Hua já imaginou quão felizes Liu Hua e Zhan Li serão nas próximas décadas. Depois de vir aqui tantas vezes, Liu Hua sentiu um pouco de sede. Então ele apenas vestiu o pijama e se preparou para ir até a sala de estar para beber um pouco de água. Liu Hua tinha acabado de entrar na sala de estar e serviu um copo de água morna. Antes que ele tivesse tempo de beber, a porta do quarto de He Hua foi aberta de repente.
Liu Hua ficou assustada quando a porta se abriu de repente no meio da noite. Quando Liu Hua olhou para o quarto de Etienne, ele viu uma cena que o chocou. Etienne estava usando uma saia liga preta sexy que era tão curta que suas coxas estavam expostas. Era possível até ver paisagens primaverais indescritíveis quando ela caminhava. Ela usava meias pretas rasgadas nas pernas brancas e caminhava em direção a ele, passo a passo. Liu Hua ficou tão chocado com a cena emocionante que ficou sem palavras, e suas mãos que seguravam a xícara tremiam. Na manhã seguinte, quando Liu Hua se levantou, Zhan Li já tinha ido trabalhar. Ele deixou um bilhete para Liu Hua na mesa com o café da manhã de Liu Hua e Etienne. Vendo quão virtuoso Zhan Li era e pensando nas coisas ridículas que aconteceram ontem, Liu Hua sentiu muita pena de Zhan Li. Nesse momento, Etienne apareceu de repente, colocou os braços em volta da cintura de Liu Hua por trás e disse suavemente: Irmão Liu, você estava me importunando ontem, mas se voltou contra mim hoje. Liu Hua empurrou Etienne para longe e sussurrou: Tian, é errado fazermos isso. Simplesmente esqueça o que aconteceu ontem. Não vou esquecer isso. Irmão Liu, eu já lhe disse, não contarei a Zhan Li. Mas se você me deixar esquecer, Liu Hua contará a Zhan Li que você me intimidou. Você. Liu Hua ficou tão bravo com a garota Tian que ficou sem palavras e não entendia por que estava assim. Ele era um homem de 50 anos, e ela era uma linda garota de 20 anos. O que ele estava tentando alcançar estando com ele? Será que ele tem complexo de Édipo e gosta de pessoas mais velhas que ele? Além disso, como melhor amigo de Zhan Li a levou para Liu Hua. Ele é mais de 20 anos mais novo que Zhan Li, e eles são amigos próximos, independentemente da idade. Liu Hua sempre se sentiu desconfortável com isso. À noite, Liu Hua e Zhan Li estavam no quarto, e Liu Hua perguntou-lhe indiretamente sobre a história e o passado de Etienne. Zhan Li ficou atordoado por um momento, depois suspirou e disse: Tian é um homem miserável. A mãe dele morreu cedo. Seu pai era um gangster que bebia e jogava todos os dias. Quando ele perdia, ele vencia Tian. Valeu a pena se ele morresse em um acidente de carro. Mas Tian abandonou a escola aos 20 anos, e eu não suportava ver isso, então eu levava comigo quando saía para trabalhar. Depois de ouvir isso, Liu Hua ficou mais certo de seu palpite. Etienne deve ter desenvolvido um complexo de Édipo e considerado Liu Hua como seu pai porque lhe faltou amor paterno na infância. Ele ainda é jovem e ignorante, mas eu não posso ser ignorante. Desde então, Etienne tentou seu melhor para seduzir Liu Hua várias vezes, mas Liu Hua resistiu. Naquela noite, Liu Hua estava meio dormindo e meio acordado quando ouviu a conversa entre Zhan Li e sua melhor amiga. Zhan Li disse a Etienne: já faz tanto tempo, é hora de fechar a rede, seus métodos são tão inteligentes, não será o suficiente para ele apenas uma vez. Etienne revirou os olhos e disse insatisfeito: é tudo por sua causa, que ficou em cima dele a noite toda. Não importa o que aconteça, ele tem mais de 50 anos. Quanta energia ele pode ter? Também é possível que ele realmente não queira me tocar. Mas o vídeo daquela época basta. Ele é um homem de verdade. Usamos esse vídeo para ameaçá-lo e ele teve que entregar sua pensão e indenização obedientemente. Ele não ousou dizer uma palavra. Os olhos de Liu Hua se arregalaram em descrença. Zhan Li se casou com Liu Hua com um propósito. Era para sua pensão e a indenização pelo acidente de carro de sua esposa, ocorrido 2 anos atrás. A indenização foi de 1,5 milhão. Todos os filhos de Liu Hua tinham bons empregos, então o dinheiro sempre permaneceu nas mãos de Liu Hua. Liu Hua não esperava que isso se tornasse uma armadilha preparada por Etienne e Zhan Li. O dinheiro é tão importante assim? É tão importante que Zhan Li tenha expulsado sua melhor amiga para acompanhar Liu Hua, um homem de 50 anos? Liu Hua ficou muito decepcionado. Ele estava fantasiando sobre o futuro de Liu Hua e Zhan Li ultimamente, mas não esperava receber um balde de água fria tão cedo. Eles ainda estavam conversando lá fora, mas suas vozes estavam ficando mais baixas e Liu Hua não conseguia ouvi-los, então ele fingiu acordar no meio da noite e fez muito barulho. Com certeza, a conversa entre as duas pessoas na sala de estar parou e eles se entreolharam. Zhan Li correu de volta para o quarto, colocou o braço em volta do braço de Liu Hua e disse suavemente: querida, você não está se sentindo bem, então pode ir ao banheiro, por que não me ligou? Liu Hua já estava muito sóbrio, mas fingiu estar confuso e disse: eu estava sufocado e acordei, então desci atordoado. Por que você saiu da cama tão tarde da noite?
Ao ver o olhar atordoado de Liu Hua, sua expressão tensa relaxou e ele brincou. Se você não consegue dormir, vá lá fora assistir TV. Depois continue assistindo. Eu sou velho e não posso me comparar a vocês, jovens. Depois de dizer isso, Liu Hua foi ao banheiro. Depois de ir ao banheiro, Zhan Li não estava mais no quarto. Ela deve ter ido procurar He Tian. Liu Hua ficou muito chateado, mas fingiu não se importar, puxou o cobertor sobre si e adormeceu. Na manhã seguinte, quando Liu Hua se levantou, Zhan Li ainda não estava lá. Segundo ele tinha ido trabalhar. Liu Hua zombou em seu coração, pensando que ele talvez não tivesse ido trabalhar, mas saído para criar oportunidades para He Tian ficar com Liu Hua. Com certeza, assim que Liu Hua se sentou e tomou um gole de leite, He Tian saiu do quarto novamente. Desta vez, ele usou um uniforme excepcionalmente revelador e quente. Os olhos de Liu Hua escureceram e ele fingiu não se importar. Pegou o celular, apertou o botão de gravação e disse a He Tian com uma cara séria. He Tian, você é tão velho, não é inapropriado se vestir assim em casa? O irmão Liu é realmente ingrato. Você se esqueceu daquela época? Sinto muito a sua falta e quero estar com você. Você ainda é jovem e não aprendeu suas lições. Se você continuar fazendo isso, eu vou te expulsar. Depois de dizer isso, Liu Hua empurrou He Tian apressadamente e saiu. Liu Hua chegou sozinha ao pavilhão no parque, sentindo-se um pouco deprimida. Nesse momento, o bom amigo de Liu Hua, Lao Wang, aproximou-se e viu Liu Hua sentado sozinho sob o pavilhão. Ele brincou. Lao Liu, por que você saiu sozinho hoje? Desde que se casou, nunca mais pediu para nós, irmãos, jogarmos xadrez. É muito estranho que você tenha saído sozinho hoje. Liu Hua disse com um olhar entediado. Lao Wang, pare de brincar. Recentemente, passei por alguns problemas difíceis de falar. Lao Wang disse com um olhar curioso. Quais problemas são difíceis de falar? Como Liu Hua deveria contar a ele? Liu Hua não conseguiu dizer nada. Vendo que Liu Hua não conseguia dizer nada, Lao Wang mudou de assunto e disse a Liu Hua. Lao Liu, você assistiu ao noticiário? Quais são as novidades? É isso mesmo, por causa da repressão à prostituição, essas mulheres perderam sua fonte de renda, então elas se uniram a gangues fraudulentas para atacar homens solteiros de meia idade e idosos. Ou ele é solteiro, tem mais de 50 anos e ainda não é casado, ou é divorciado, ou, como você, sua esposa faleceu inesperadamente e ele tem direito a uma pensão. Depois de ouvir isso, Liu Hua arregalou os olhos e perguntou, como você o machucou? Isso mesmo, ele passa por uma agência de casamento ou se aproxima de você deliberadamente para se casar com você, e traz uma mulher mais nova que ele, dizendo que ela é sua melhor amiga, para sua casa, deixa que a melhor amiga dela te seduza, e grava um vídeo para te ameaçar. Se você não pegar o dinheiro e usar sua indenização como compensação, eles vão divulgar o vídeo e dizer que você estuprou a melhor amiga dela, fazendo você perder a face na frente das amigas da sua filha. A polícia já destruiu várias dessas tocas. Você e Zhan Li também foram apresentados por uma agência de casamento. Ela também trouxe uma amiga próxima que era mais nova que ela. Ela também estava tentando fazer mal a você? É melhor você tomar cuidado. Você não pode mais ter cuidado. Lao Wang, fui enganado. A melhor amiga dela tem um vídeo meu e dela juntos. Se isso for descoberto, perderei minha reputação. Lao Wang disse incrédulo. Lao Liu, como você pode estar tão confuso? Essas pessoas têm como alvo específico professores aposentados como você, que têm um emprego decente, para prejudicá-lo. Eles espalharão a notícia para seu círculo social e você ficará socialmente arruinado. Eles presumem que você não ousa chamar a polícia, então eles fazem isso. Então o que devo fazer? Agora que eles ainda não descobriram, você já sabe, certo? Liu Hua balançou a cabeça e disse que provavelmente não ouviu. Liu Hua disse não. Lao Wang se sentiu aliviado e disse a Liu Hua que ele tinha uma maneira de fazer com que essa gangue, que tinha como alvo específico idosos solitários, fosse punida. Liu Hua perguntou a Lao Wang qual era a solução. Lao Wang disse misteriosamente que ainda não podia contar a Liu Hua. Liu Hua estava destruindo moral por causa de He Tian e Zhan Li. Ele só podia fazer o que Lao Wang disse. Quando Lao Wang e Liu Hua voltaram para casa juntos, Zhan Li e He Tian estavam lá. Zhan Li e He Tian viram que Lao Wang tinha um temperamento extraordinário e pensaram que ele devia ter uma identidade importante. Eles perguntaram apressadamente a Liu Hua o que Lao Wang fazia. Ao ver o olhar que Lao Wang lançou para Liu Hua imediatamente entendeu e disse a Zhan Li que Lao Wang era o chefe de uma fábrica de alimentos.
Ele era velho e havia passado a gestão para seu filho. Falando nisso, Lao Wang também é um homem pobre. Sua esposa abandonou os filhos quando ele era jovem. Naquela época, Lao Wang tinha que ser pai e mãe, e era muito difícil. Agora que as crianças cresceram, ele não precisa mais se preocupar com a empresa. Ao ver que encontrei uma esposa virtuosa como você, ele também ficou comovido. Liu Hua fez uma pausa e perguntou deliberadamente. A propósito, Lili, ouvi dizer que você é amiga do chefe da agência de casamentos Xiang Ruimu. Poderia perguntar a ele por mim se há alguma mulher virtuosa e bonita como você que possa ser apresentada a Lao Wang? Lao Wang também concordou apressadamente. Sim, cunhada, se tiver tempo, por favor, me ajude com as minhas condições. Você também viu que há 2 casas de 300 metros quadrados no centro da cidade. Se não quiser morar na cidade depois do casamento, também pode construir uma pequena vila no campo. Não será problema gastar 100.000 ou 800.000 yuans por mês. Ao ouvir o que Lao Liu disse, Zhang Li e He Tian arregalaram os olhos em choque. Eles se entreolharam, e então Zhang Li disse a Lao Wang, Irmão Wang, se você realmente quer encontrar alguém, posso ajudá-lo a fazer uma apresentação. Claro, claro. Não tenho requisitos elevados. Basta algo parecido com o do meu irmão e da minha cunhada. Lao Wang conversou com Zhang Li por um tempo e depois foi embora. Depois que ele saiu, He Tian piscou os olhos e disse a Zhang Li, Irmã Li, não tenho roupas para vestir. Você pode me acompanhar para dar uma olhada? Liu Hua sabia que He Tian e Zhang Li estavam saindo para discutir contramedidas. Afinal, Liu Hua não era nada diante de uma chuva tão forte quanto Lao Wang. Eles devem ter definido Lao Wang como alvo. Depois que Zhang Li e He Tian saíram, Liu Hua instalou uma câmera pinhole no quarto de He Tian. Após a instalação ser concluída, Lao Wang ligou e disse que a pessoa que ele havia arranjado rastreou Zhang Li até Ota e foi com ela até a agência de casamento Xiang Ruimu. Lao Wang, você está louco? Você disse isso e também planeja encontrar outro. E se eles atacarem você para seduzi-lo? Você vem reclamando há tantos anos. Você consegue suportar isso? Por que não chamamos a polícia? Ao ouvir Liu Hua dizer isso, Lao Wang disse em tom de desaprovação, chame a polícia, chame a polícia. Você tem alguma evidência? Liu Hua não tinha nenhuma evidência, mas He Tian tinha um vídeo de Liu Hua e ele juntos. Ao ver Liu Hua em silêncio, Lao Wang entendeu o que estava acontecendo. O Sr. Shen disse que se você chamar a polícia agora e eles virarem o jogo contra você, você ficará envergonhado. O que preciso fazer agora é descobrir a gangue responsável pela entrega para que a polícia possa puni-los. Assim que Lao Wang contou o plano a Liu Hua sentiu-se aliviada e continuou a dizer a Lao Wang, já instalei uma câmera pinhole no quarto de Ota, como você disse. O que devo fazer agora? Você não precisa fazer nada, apenas assistir. Zhang Li e He Tian voltaram muito tarde. Liu Hua se aproximou e perguntou a Zhang Li, por que você voltou tão tarde? Você comeu? Comi. Marido, quando Tian Tian e eu fomos às compras hoje, paramos em uma agência de casamento e perguntamos à pessoa responsável. Eles disseram que não há uma pessoa adequada no momento. Então, talvez não seja o momento certo para Lao Wang. Tian Tian não vai mais à escola e não é bom para ela ficar aqui o tempo todo. Ela disse que gosta muito de Lao Wang. Ela perguntou a Lao Wang se Tian Tian estava bem com ele. Liu Hua já havia previsto que Zhang Li e He Tian nunca desistiriam de Liu Hua, o otário que já havia sido fisgado, mas eles estavam relutantes em entregar um peixe grande como Lao Wang a um estranho. Ele voltou tão tarde hoje, provavelmente porque saiu para discutir coisas. Liu Hua entendeu tudo, mas fingiu estar chocada e disse, isso não é bom para Tian Tian. Tian Tian tem apenas 20 anos, a idade de uma flor. Lao Wang tem mais de 50 anos e pode ser o pai de Tian Tian. Isso não é uma bagunça? Lao Wang disse a Liu Hua que não importava quais ações os dois tomassem, eles não deveriam concordar imediatamente, pois isso despertaria suspeitas. Com certeza, quando Liu Hua disse isso, as expressões de He Tian e Zhang Li mudaram imediatamente. Zhang Li lançou um olhar para He Tian e então disse a Liu Hua, era isso que Tian Tian queria dizer. Ele disse que gosta de Lao Wang. Não entendemos os pensamentos das crianças. Eu estava cansado depois de um dia de compras, então fui tomar um banho e descansar. Depois de dizer isso, Zhang Li foi para o quarto. Depois que ele saiu, He Tian se aproximou passo a passo. Liu Hua sabia que Tian definitivamente usaria aquelas coisas para ameaçar Liu Hua novamente. Liu Hua zombou em seu coração, mas disse em pânico, Tian Tian, o que há de errado com você? Irmão Liu,
Você não quer que outras pessoas saibam que estamos juntos, certo? Nunca senti amor paterno desde criança e gosto de pessoas mais velhas do que eu. Então vou deixar a questão de Lao Wang e eu estarmos juntos para você. Tian, Lao Wang e eu somos apenas amigos. Ele disse que quer encontrar alguém tão velho quanto Zan Li. Talvez ele não goste de alguém tão jovem quanto você. Por favor, me ajude. É difícil para mim lidar com esse assunto. Assim que o irmão Liu terminou de falar, minha expressão mudou imediatamente. O rostinho antes encantador e adorável agora estava sinistro e cruel. Empurrei Liu Hua cada vez mais para perto do canto e zombei. Vejo que você está bastante satisfeito com a irmã Li. Se a irmã Li soubesse que estamos juntos, ela se divorciaria de você. Liu Hua sabia que He o estava ameaçando. Liu Hua aproveitou a desatenção de He, colocou o dinheiro no bolso, ligou o gravador e permaneceu calmo, mas fingiu estar extremamente nervoso e disse: Não, Tian, vamos conversar calmamente. Estou tão velho que não é fácil encontrar uma boa esposa como Zan Li. Não conte a Zan Li sobre quando estávamos juntos. Ao ver que Liu Hua parecia morrendo de medo, Tian Yufa disse complacente e casualmente: Isso depende do seu desempenho. Tenho o hobby de gravar vídeos curtos. Gravei a noite em que estivemos juntos. Se o irmão Liu não me ajudasse a ficar com o irmão Wang, eu enviaria o vídeo de nós dois para Zan Li e depois o enviaria para seus filhos e diria que você me estuprou. Liu Hua disse com a voz trêmula: Tian, você não tomou a iniciativa? Por que você está colocando a culpa em outra pessoa? Por que você está fazendo isso? Você tem que cair nessa só porque eu tomo a iniciativa? Você está se aproveitando de mim. Não se preocupe, irmão Liu. Contanto que você faça o que eu digo, prometo que ninguém mais saberá sobre este vídeo. Depois de dizer isso, He lançou um olhar coquete para Liu Hua e voltou para seu quarto. Por volta das 23 horas, Liu Hua fingiu dormir. Depois de sentir que Zan Li se levantou e foi para o quarto de He, Liu Hua ligou o dispositivo de gravação e ouviu a conversa entre He e Zan Li. He, e aí, o aleijado concordou com você? Tem um vídeo meu e dele juntos. Eu estava apenas ameaçando. Se ele não me ajudar a ficar com Lao Wang, posso te dizer uma coisa, ele está quase morrendo de medo. Ele ousa não concordar? Isso é bom. Eu investiguei isso, Lao Wang. Ele de fato não é um homem simples. Sua fábrica de alimentos é uma empresa listada. Quando você chegar perto dele, não precisaremos mais nos preocupar. Isso é natural. Contanto que o coxo esteja disposto a agir como uma ponte entre mim e Lao Wang definitivamente concordará com ele. Ok, você tem que esconder bem o vídeo. Tenho medo de que se eu ameaçar Lao Liu repetidamente, ele fique desconfiado. Agora, vários dos nossos parceiros foram pegos pela polícia e denunciados no noticiário, e temo que ele e Lao Wang fiquem desconfiados. Do que você tem medo? Já enganamos vários velhos antes, e cada um deles é mais esperto que Lao Liu e Lao Wang. Depois, houve pessoas que ousaram chamar a polícia. Pedi que fizessem isso, mas eles ficaram com vergonha de ir. Isso é bom. Depois de derrotar Lao Wang, vamos parar. Teremos dinheiro suficiente para durar o resto de nossas vidas. Liu Hua quase teve um infarto do miocárdio ao ouvir a conversa entre Zan Li e He. Liu Hua salvou a gravação e a entregou à polícia como prova mais tarde. No dia seguinte, Liu Ati e Tia marcaram um encontro com Lao Wang em um restaurante japonês. Zan Li saiu para fazer alguma coisa, e Liu Hua deu uma desculpa dizendo que suas pernas não estavam bem e não foi até o quarto de Etian, onde encontrou o computador que havia escondido em sua mala. Talvez porque Etian estivesse realmente confiante, eles não ousaram chamar a polícia e nem mesmo definiram uma senha para o vídeo que os ameaçava. Liu Hua ligou o computador e encontrou muitos vídeos de Etian e pessoas de idade semelhante à de Liu Hua. Liu Hua salvou esses vídeos e também viu o plano criminoso deles e as informações de identidade de pessoas da idade de Liu Hua em uma pasta, bem como os locais de agências matrimoniais em outras cidades que os ajudaram a fazer coisas ruins. Liu Hua tinha acabado de copiar as evidências quando ouviu um barulho do lado de fora da porta. O coração de Liu Hua deu um pulo. Não, será que Zan Li ou Etian voltaram? Ouvindo o som de saltos altos se aproximando cada vez mais do quarto de Etian, Liu Hua desligou rapidamente o computador. Mas não importava o quão rápido Liu Hua fosse, não havia como ele colocar o computador na mala. Quando Liu Hua estava prestes a abrir a mala, a porta foi aberta de repente. Liu Hua se virou e viu Zan Li parado na porta, olhando para ele significativamente. Liu Hua abriu a boca para explicar, mas nenhuma palavra saiu. Zan Li e He estão no mesmo grupo.
Liu Hua se expôs agora. Zhang Li, He Tian e a gangue por trás deles definitivamente não deixarão Liu Hua ir embora facilmente. No momento em que Liu Hua pensou que Zhang Li iria chamá-lo para avisar a gangue, Zhang Li sorriu e disse: Irmão Liu, foi Tian Tian quem pediu para você ajudá-lo a consertar o computador. Ouvi dizer que você é professor de informática. Ele me disse que o computador dele está quebrado há vários dias e me pediu para pedir sua ajuda para consertá-lo quando tiver tempo. Tenho estado ocupado esses dias e não tive tempo para consertá-lo, certo? A expressão de Zhang Li parecia de que ele não estava ciente da situação. Ele provavelmente não viu Liu Hua copiando a informação. No entanto, Liu Hua não pode ser descuidado. Ele precisa entregar essas coisas à polícia o mais rápido possível antes que possa fugir. Está consertado. Posso simplesmente instalar o computador para ele. Estou com um pouco de fome. Tian Tian não está em casa hoje, então vamos sair para comer e passar um tempo sozinhos. Certo, então vou trocar de roupa e você se arruma com calma. Depois do jantar, Liu Hua deu uma desculpa para ir jogar xadrez com um velho amigo e pediu para Zhang Li voltar sozinho. Ao ver Zhang Li subindo as escadas, Liu Hua pegou um táxi até a delegacia e entregou todas as gravações de evidências copiadas à polícia. A polícia imediatamente enviou pessoas para revistar a agência de casamento Xiangruimu. O chefe da agência de casamento também era um homem tímido. Ele ficou assustado com a atitude da polícia e deu muitas outras informações úteis. Ele também pediu à polícia que lhe aplicasse uma punição mais leve em consideração à sua confissão. De acordo com a confissão do chefe da agência de casamento, Xiangruimu não foi a única agência de casamento que ajudou Zhang Li e He Tian a se conectar e fraudar homens de meia idade e idosos. Depois de enganar as pessoas em uma cidade, eles se mudavam para outra cidade e mudavam suas vidas originais. Depois de fraudarem cada pessoa e ganharem centenas de milhares de dólares, eles dividiam esse dinheiro com a gangue por trás deles, ou seja, o chefe da agência de casamento. Eles têm esconderijos em várias cidades próximas. Eles são muito poderosos e seus métodos de cometer crimes são muito sofisticados e inteligentes. O chefe da agência de casamento também disse que eles já haviam matado um solteiro na cidade vizinha. A mãe do solteiro foi atropelada e morta, e o homem pagou mais de 1 milhão de yuans em indenização. Zhang Li e He Tian então o atacaram e o enganaram, roubando mais de 1 milhão de yuans. Solteiros são diferentes daqueles que têm empregos decentes e filhos. Se forem chantageados por eles, vão querer chamar a polícia. Zhang Li e He Tian não esperavam que o solteiro fosse tão difícil de lidar. Eles o drogaram e o deixaram inconsciente. Depois ligaram o gás e o envenenaram até a morte em casa. O solteiro era um pilar humano. Seu corpo cheio de larvas foi descoberto pelos vizinhos. A polícia também não conseguiu descobrir a causa do crime porque Zhang Li e He Tianmei usaram identidades diferentes para assassinar a mesma pessoa, e seus métodos de cometer crimes eram sofisticados. No final, a polícia determinou que um vazamento de gás causou a morte do solteiro por envenenamento por óxido nítrico. Quando Liu Hua ouviu o homem da agência de casamento dizer isso, ele começou a suar frio. Se Liu Hua não tivesse ouvido a conversa deles no começo, talvez Liu Hua tivesse sido quem morreu. Quando He Tian foi pego, ele ainda estava conversando com Lao Wang em um restaurante japonês. He Tian fez de tudo para ficar com Lao Wang. No momento em que a polícia o pegou, He Tian se recusou a admitir sua identidade e disse que a polícia estava caluniando e humilhando, o que atraiu a atenção das pessoas no restaurante japonês. Somente quando a polícia apresentou as provas é que He Tian admitiu. Ele pensou que a polícia tinha descoberto algo que ele já havia feito antes. Só quando a polícia tocou a gravação dele na casa de Liu Hua foi que eles perceberam que foi Liu Hua quem chamou a polícia. O que surpreendeu Liu Hua foi que a polícia não prendeu Zhang Li. Zhang Li foi sozinho à delegacia. Será que He Tian foi preso e não conseguiu suprimir o medo e se entregou por medo do crime? He Tian e Zhang Li queriam se encontrar com Liu Hua, e Liu Hua foi à delegacia para cooperar com a investigação policial. He Tian cerrou os dentes e disse a Liu Hua: Liu Hua, você ousa chamar a polícia? Esses vídeos ainda estão em minhas mãos. Você não quer mais viver? Liu Hua zombou e disse: tem certeza de que esses vídeos ainda estão no seu computador? Você, o que quer dizer? Eu apaguei o vídeo enquanto você tentava se aproximar de Lao Wang. Você realmente acha que homens de meia idade e idosos como nós somos tão enganadores? Você cometeu assassinato intencional, coagiu e subornou muitos idosos, e a quantidade de crimes chega a mais de 5 milhões. Vocês dois vão passar o resto da vida na prisão. Quando He Tian ouviu Liu Hua dizer isso, seu rosto empalideceu instantaneamente,
como se ele tivesse entendido alguma coisa, e perguntou: Lao Wang, foi você quem o trouxe aqui? Você ouviu tudo naquela noite? Agora que as coisas chegaram a esse ponto, não há nada a esconder. Liu Hua assentiu. He Tian atacou Zanli como um louco, xingando e gritando: a culpa é toda sua. Você não conseguiu evitar revelar o segredo naquele dia. A culpa é toda sua. Zanli zombou e disse: sim, eu falei com você deliberadamente na sala de estar naquele dia e depois deixei a porta do quarto de Liu Hua entreaberta, só para fazer com que Liu Hua ouvisse e suspeitasse, para que ele pudesse coletar evidências. Ao ouvir o que Zanli disse, Liu Hua e He Tian arregalaram os olhos em choque. He Tian perguntou incrédulo: por que você fez isso? Não se esqueça de que você também foi responsável pelo assassinato daquele velho e pelo mal causado àquelas pessoas. Se eu não me juntar a você, como posso encontrar o esconderijo atrás de você? O que eu não esperava era que, mesmo seguindo você por tanto tempo, você ainda se recusasse a me deixar ver seu plano criminoso. As evidências em minha mão poderiam eliminá-lo, mas eu não poderia fazer nada sobre o esconderijo atrás de você. Além disso, você tinha os vídeos das vítimas em mãos, então eu continuaria cooperando com você. Depois de ouvir o que Zanli disse, He Tian de repente percebeu e disse com os dentes cerrados: você é um policial e escondeu isso muito bem. Zanli não respondeu. Liu Hua sorriu gentilmente para Liu Hua através do vidro grosso. Liu Hua ficou atordoada por um momento, relembrando os detalhes da conversa entre Zanli e He Tian naquele dia. Zanli de fato não fechou a porta com força. Perceba que quando você pensa sobre isso, tudo tem uma explicação. He Tian e sua gangue estavam preocupados com Zanli, pois ela era uma agente disfarçada da polícia. Como Zanli não conseguiu obter nenhuma evidência, eles depositaram suas esperanças em Liu Hua. Liu Hua saiu da delegacia. Enquanto ele estava distraído, Zanli caminhou até Liu Hua, sorriu e disse: parabéns, Liu Hua, você fez uma grande contribuição. Liu Hua sorriu envergonhadamente e disse a Zanli: se você não tivesse me deixado ouvir isso deliberadamente, eu teria caído na armadilha de Ota, assim como aquelas pessoas. A propósito, tenho algo para lhe perguntar. Ao ouvir Liu Hua dizer isso, Zanli ainda sorriu gentilmente, como se soubesse o que Liu Hua estava perguntando, e disse suavemente: o que você quer perguntar? Naquele dia copiei as evidências e o plano do crime do computador de Ota. Quando você voltou na metade do caminho, você já sabia disso e deliberadamente escondeu de mim? Sim, originalmente eu queria copiar os dados sozinho naquele dia. He Tian é uma pessoa muito defensiva. Trabalhei com ele como agente secreto várias vezes, mas ele ainda não se sentia à vontade. Ele me mostrou essas coisas e não me deixou tocar no computador dele. Aconteceu que ele saiu com Lao Wang naquele dia, e eu estava pensando em voltar e copiar as informações, mas não esperava que você já estivesse copiado antes de mim. Então é assim, é toda essa tensão que está me ajudando. Se tivesse sido He Tian, e não Zanli, quem tivesse voltado naquele dia, ela estaria acabada. Bom, esse é o fim da história de hoje. Obrigado por ouvir. Se você gosta da minha história, curta e inscreva-se.